O circo começou a pegar fogo, cara. Estamos falando sério agora. O Ainz revelou que já vai fazer tudo sozinho e deixar os subordinados dele ali resolver um pouco da diplomacia do rei feiticeiro, né, cara? E a Renner já tá com o orfanato pronto. Já chegou firme e forte pra gente, todo o plano posto em prática, começando a acontecer. E cara, tem coisas que você nem percebeu nesse episódio, ou que percebeu e tá louco pra caramba pra saber. Fora que a gente também tem o Philip, que agia de longe pra cima da Albedo ali, né, cara? O cara tava como? Se achando um brabão, que ia conseguir casar com a Albedo e tal. A chapa tá de verdade esquentando, galera. E eu vou te explicar hoje o que rolou nesse segundo episódio da quarta temporada de Overlord, que tá, ó, mano, quebrando tudo, tá sinistro. Vem comigo, vamos nessa. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Biras e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Bom, galera, o episódio começou com o ponto de vista do Ainz, ele reforçando os pensamentos que a gente já sabe, né, que ele até tinha deixado claro no primeiro episódio, que ele sozinho não conseguiria fazer tudo, principalmente quando a gente tá falando de governar um reino, né, um mundo no geral. O lance aqui é que no início o Ainz mesmo mostrou que não entende o fato do porquê que os NPCs querem tanto dominar o mundo assim. Mas que obviamente ele não podia rejeitar isso, porque todos depositavam uma confiança muito grande no Ainz por ele ser um ser supremo, né? Fora que também é uma ótima forma dele reencontrar os seus companheiros se tiver alguém solto pelo mundo aí. E também, como ele disse, o Ainz conseguia criar esse reino onde todas as raças se dão bem, né, tem um pé de igualdade, ele conseguiria de fato recriar o mesmo ambiente pelo qual ele vivia com os seus companheiros no passado. Porque pra quem não sabe, pra quem não recorda, né, e já leu e não lembra, os 41 seres supremos tinham raças diferentes. Desde slimes, gosmas, até insetos, mutantes, ou então, literalmente, os mortos-vivos, igual o Ainz. Durante as outras temporadas foi mostrado inclusive o Touch Me salvando o Ainz de players que eram humanos. Isso porque antigamente existiam players que caçavam, os players humanos caçavam os players monstros no Yggdrasil, né? Mas as coisas foram mudando principalmente quando a guilda Ainzurgon entrou em jogo aí, né, cara? A notícia boa foi que a primeira vez na abertura também foi confirmado pra gente, sem dúvidas, de que a Nigredo vai aparecer. O que eu quero ver brabíssimo demais. Porque ela em ação vai ser top, mano. A gente já viu o rosto dela bem de relance muito rápido, mas a imagem tá aí na tela pra você ver que, cara, estão fazendo um papel bom por enquanto em Overlord, né? Mas voltando para a história geral aqui, a gente tem a Renner agora no começo do episódio já com um orfanato construído. E o interessante é que da mesma forma que o Ainz queria construir um orfanato lá em Errantel depois que ele dominou, né, para as crianças e tal, a Renner também seguiu esse mesmo plano, só que o propósito era um pouco diferente, que a gente consegue entender mais pro final do episódio. Guarda bem essa frase que a Renner falou, que depois voltaria de fato para as criancinhas ali para fazer algo delicioso com as crianças. Isso porque ela realmente iria cozinhar com as crianças, mas por um propósito aí que no final das contas é um pouco mal demais, né? Quando a Renner já estava indo de volta para o Palácio Real, ela mesma estava falando, né, sobre alguns fortes que defenderiam os fracos para Evelai e tal, que passou inclusive até um flashback nesse momento, o flashback da cabeça do Climb, que mostrou o passado dele. De fato, o Climb viveu em Restise durante toda a sua infância, só que ele encontrou um infortúnio durante essa trajetória da vida dele. Os pais dele foram embora por algumas razões desconhecidas, quando o Climb era muito jovem, e ele se tornou um ouriço de rua. Ele literalmente sobrevivia em qualquer pedaço de comida que tivesse, que ele pudesse encontrar, morando numa casa vazia, onde ele até estava confortável vivendo lá, mas não era nem um pouco numa boa condição, na verdade. Eu ia falar não era das melhores condições, mas não era nem um pouco boa. E cara, chegou um momento que o Climb estava faminto, estava sem o que comer, estava literalmente quase indo dali para melhor, até que ele foi salvo pela Princesa Dourada, cara, a Princesa Renner, que ela tava passando no local por algum acaso, e aí começou aquela obsessão maluca que a gente vê por ele durante toda a história, e dá pra ver isso até no próprio flashback. E como tava rolando ali uma conversa do orfanato, a Renner também aproveitou para poder falar que a ideia disso foi do Brain, porque ele realmente queria trazer um substituto pro Gazef, tanto que na cena que ele tá com o ex-mestre do Gazef lá, o Vestricloth de Laufen, ele mesmo diz que não quer tomar o lugar do Gazef porque isso não é o tipo de coisa que serviria para ele. E que na verdade ele estava procurando alguém para guardar essa posição do Gazef como guerreiro mor. Só que ele precisava ter uma conexão para isso, porque como ele era um plebeu, ele não tinha essa conexão e não conhecia pessoas fortes.
Então ele foi para lá para aprender algumas técnicas que o próprio Gazef aprendeu para poder ensinar para algumas crianças, para elas lutarem e tentar ali colher bons frutos disso daí. Porque as crianças iam demorar para crescer, para ficar mais velhas e, cara, conforme elas iam crescendo, elas iam aprimorando e as que sairiam melhor nisso daí, ele ia começando a recrutar, né? Basicamente, só as melhores ali para poder colocar no lugar do Gazef. Só que a razão pela qual a Renner fez o orfanato também era para manter a ordem pública, além disso, né? Impedindo que as crianças se vandalizassem, fossem para a vida de crime. Porque, segundo a Evelyn mesmo disse, próprias crianças que perderam os seus pais, que não têm pais, tem uma certa tendência maior em chegar para esse nível do crime ali, né? Só que com o orfanato elas seriam educadas corretamente para isso não acontecer. E além disso, ela esperava também possivelmente explorar e recrutar esses indivíduos potenciais detentores de alguns talentos para ajudar a recuperar a força perdida do reino. Então não era só para substituir o Gazef, mas também as forças militares no geral. Ao mesmo tempo, ela afirmava que o próprio orfanato criava uma força de trabalho que permitia às próprias mulheres que perderam os seus maridos na guerra de Kert's Plain que elas tivessem um local de trabalho e exigia dos serviços dela, da mesma forma que o Ainz ia fazer lá em Erantel. A Renner afirma também que a sua intenção com a Evelyn e a Tina, que ela estava procurando pessoas que tinham potencial igual elas duas, que pudessem ajudar a identificar umas crianças, né, jovens talentos. E em vez disso, ela só recebeu alguns conselhos das duas da criação de um sistema de identificação universal para colocar todas as crianças à prova de várias maneiras possíveis no meio de determinado talento, para descobrir se elas de fato eram fortes o suficiente. Também foi revelado nessa conversa sobre a espada da Lycius, a Killeneran. Essa espada aí, cara, era uma espada amaldiçoada que já pertenceu ao Cavaleiro Negro, que era um dos membros dos 13 heróis. Pra quem não sabe, os 13 heróis tinham 2 players ali no meio dele. Só que das 4 espadas do Cavaleiro das Trevas, essa era a espada mais poderosa. Embora essa espada seja originalmente do Yggdrasil, depois que seu proprietário faleceu, essa lâmina entrou em circulação por pelo menos alguns 200 anos mais ou menos, até cair nas mãos da Lycius. Fora que essa lâmina aí é considerada, né, sem sombra de dúvidas, a mais forte das lâminas, entre todas as espadas das trevas. A Lycius afirmou que apenas uma mulher de fé como ela poderia suprimir o poder demoníaco de dentro da harpa. E o Ainz acredita que essa arma pode ter a capacidade de liberar algumas ondas de escuridão, algo que um cavaleiro amaldiçoado possui entre várias habilidades especiais. Ele meio que sabe disso daí através da Renner ali, porque a Renner, né, se interessa, entre aspas, por essas coisas novas, né, essas habilidades especiais que ela mesma perguntou lá dentro da carruagem, porque ela, né, passaria algumas informações ali para o Ainz através da Albedo. Mas durante a invasão do reino Restise por Jaldabaoth, aparentemente a verdade é que Lycius foi capaz de usar um movimento que gerou uma energia de escuridão ao redor da lâmina e lançar isso em vários alvos com a intenção de matar diferentes. Então o Ainz já tinha mais ou menos uma noção dessas coisas acontecendo também. Por isso que ele, no caso, tinha essa interação com a Renner de querer saber mais sobre isso, porque a Renner tinha contato com elas e poderia se aprofundar. Mas, além disso, cara, mesmo assim, ela não conseguia derrotar o Ainz, né? A Evelyn não tinha como derrotar o Ainz, ela assumiu isso. Que, na verdade, o único que talvez pudesse derrotar o Ainz seria o aventureiro Momon. Bom, mas agora os dois estavam trabalhando juntos, né? E é meio doido, porque logicamente que um poderia derrotar o outro, eles são a mesma pessoa, então nessa parte aí é quando vê o Zanak, o príncipe Zanak, que estava encontrando com a Renner, tinha acabado de voltar para o reino. Quando a Renner encontrou com o Zanak de primeira, ela avisou que ia ter algum representante do reino feiticeiro chegando logo logo. E aí foi quando a Albedo apareceu, tá ligado? Ela chegou dentro do reino. O Zanak já estava esperando por isso, né? Se preparou para isso, avisou para todo mundo se preparar e disse para Renner que se ele conseguisse fazer uma diplomacia ali, né, fechar uns contratos, ele ia dar uma terra para ela viver tranquila. Só que ela até acharia uma ideia boa, só que o problema é que agora já era tarde demais, né, cara? A Renner, nessa frase que ela disse, ela já tava mais envolvida com o Ainz do que qualquer outra coisa, mano. E é por isso que as coisas estão funcionando assim, ela já tá, ó, trazendo tudo por trás dos panos. Por quê, cara? Vamos imaginar só. Como que ela sabia sobre a Albedo ter ido pra lá? É mole, cara, é simples de responder. Durante uma reunião entre o Ainz e os Guardiões de Chão, né, de Andar, o Demiurgos falou que tinha uma princesa dourada que poderia obter alguns efeitos semelhantes ao método do seu mestre. No entanto, o Ainz acabou deixando essa ideia de lado, pensando que seria um desperdício usar a Renner como um trunfo. Mas o Demiurgo pensou diferente. Ele pensou na Renner como um humano um tanto quanto interessante, até mais do que ele determinava, né? E a partir de algumas análises de relatórios de inteligência do Sebas que ele ouviu,
ele começou a pensar diferente e acabou indo visitar a Renner por conta própria. Ele não ia deixar as coisas passarem. No final ele sentiu que ela era muito apropriada, né, por parte da Renner, ser um excelente peão para trabalhar para Nazarick. Afinal, cada pessoa que está no tabuleiro de xadrez, meu irmão, cada peça é para ser jogada. E o Demiurgo sabe jogar muito bem com todas elas. Então, ouvindo os comentários do Demiurgo, a Albedo ficou curiosa e desejava ter uma reunião sozinha com a Renner. Demiurgo disse então para ela esperar até que Nazarick iniciasse a formação do Reino Feiticeiro de fato. E é o que está acontecendo nessa temporada. O Demiurgo considera a ideia de fazer a Renner um futuro enviado em sua recém-fundada nação da grande tumba de Nazarick em geral, algo muito bom. E aí foi quando a Albedo pediu, no episódio passado, no primeiro episódio, pro Ainz, para realmente ir para Restize, porque ela foi para lá porque ela tinha a intenção de encontrar a Renner. Quando a Albedo foi pro baile da realeza onde a Renner estava presente, uma dúvida interessante até que a galera fica perguntando bastante é o que é aquele cajado que a Albedo apareceu lá dentro, né? Do nada ela apareceu, você fica segurando aquilo o tempo inteiro. Galera, aquilo ali é o Ginnungagap, é um item mundial que o Tábulas Maradna, o criador da Albedo, deu pra ela sem a permissão do resto dos outros membros da guilda. O Ainz até notou isso apenas algum tempo depois, né? Antes até do jogo ser finalizado e eles ficarem presos no mundo, mas como o jogo estava prestes a acabar, ele deixou passar, só que agora essa parada fica com a Albedo, né? Esse item aí pode ser usado para destruição de grandes áreas. Ele é um item mundial muito poderoso. Na verdade é mais poderoso contra objetos físicos, mas não é muito útil contra alvos individuais. Esse é um item mundial capaz de mudar de forma também, se transformar em outras coisas. Mas, porém, entretanto ou todavia, cara, ele é mais fraco do que alguns itens especializados em classe divina. Ainda assim é um item mundial bastante forte, afinal é um item mundial. E à medida que ele nunca vai ser danificado ou destruído por alguém, já faz dele um item absolutamente roubado. Durante o encontro, então, voltando aqui entre os monarquistas e a nobreza, adivinha só quem também estava lá? Pois é, deu as caras nesse episódio o famoso Philip, que se apaixonou à primeira vista pela Albedo, né? Beldade, linda, maravilhosa. O engraçado é que ele já foi querendo dar uma lá, pá, convidar ela pro baile e tal, achando, claro, que ele tinha uma grande oportunidade na vida ali. Principalmente por dois motivos específicos. O primeiro que era conquistar Albedo, e o outro era que ele queria simplesmente formar alianças com o Reino Feiticeiro, que era importante ele ter alguns contatos lá dentro. Ele queria fazer isso meio que escondido dos outros vizinhos para não atacarem Montserrat ali, né, que era uma vilazinha da qual ele era um duque. Então ele meio que queria garantir a própria segurança do povo de Montserrat. Isso ele usando uma máscara, né? E a máscara ia cair de qualquer jeito. Ele estava querendo dizer que quanto mais ele usasse a cabeça, eles estavam em vantagem, porque ele achava que o fato do Ainz ser um esqueleto, o Ainz era burro, cara. Então a família real de Montserrat ali seria a mais privilegiada da parada, usando o Ainz para fazer a família deles mesmos prosperar. Em outras palavras, aqui para ficar mais simples, o Philip acreditava que juntando o fato dele conseguir se casar com a Albedo, que ela era o braço direito do Ainz, ele simplesmente teria a vantagem de poder assumir o trono ou algo do tipo, mano. Olha só. E que simplesmente a família dele ia prosperar a partir disso. Realmente o cara perdeu a linha nesse momento, tá ligado? Você tá fora da linha, ele tá fazendo a curva, mané, não é possível. E pensando nisso, ele já tinha até planejado um baile com a Ylma de 8 dedos, né, cara? Literalmente, o que eles fizeram? A Ylma deu pra ele, né, meio que financiou o baile pra ele, o local do baile, na qual ele ia convidar todos os nobres e a própria Albedo. Só que, galera, a gente sabe que a Ylma, pra quem não lembra, foi capturada nas temporadas passadas pela Aura e pelo Maré. Ela foi torturada, inclusive, e obrigada a trabalhar pra Nazarick. Isso não foi apresentado pra gente, mas a gente sabe que isso aconteceu. Então ela estava junto com a Albedo. E detalhe, a Ylma já sabia de tudo que rolava dentro de Nazarick. Por isso que quando o Philip falou pra ela que ia simplesmente noivar com a Albedo, tentar se casar com ela e tal, mano, a Ylma entrou em colapso, desespero pleno nessa hora. Porque ela sabia que o Philip provavelmente ia ter um final aí, um futuro muito ruim esperando por ele. Ela lembrou, inclusive, ali de como foi a tortura dela pelo baratão. Pois é, porque a tortura da Ylma, suponha-se que tenha sido aquele baratão lá, mano, tenha colocado as baratas pra entrar pela garganta dela. Por isso que ela tava com a mão, de fato, na garganta, né, cara? Porque ela lembrava das baratas descendo e subindo pela garganta dela o tempo inteiro. Ui, dá até um arrepio aqui, mano. Fica até nossa, dá um arrepio na nuca que nem dá. Não tem nem como falar disso. Mas foi aí, então, que mudou a cena, né? Ela foi acompanhar a Albedo
para um outro lugar, né, um lugar mais reservado, uma sala reservada para 8 dedos, e aí foi quando mostrou a indignação da Albedo, porque o Philip tocou nela, cara. É lógico que ela tem que manter as aparências na frente de todo mundo, porque, na verdade, o plano inicial não era nem encontrar o Philip, a gente falou que era sim encontrar a Renner, mas acabou que o Philip entrou no meio do caminho aí, vai servir de marionete também. É outra peça no tabuleiro que acabou de ser posta ali, né, cara? Então, além de conhecer ele, a gente também tem os objetivos de visita da Albedo da capital real para abrir relações formais com Renner de Restize. Quando ela chegou lá em Restize, ela e o Príncipe Zanak até se cumprimentaram respeitosamente e tal, e a Albedo foi escoltada pelo Príncipe Zanak até o castelo de Rolente, antes do início de toda a negociação diplomática e tal entre as duas nações. Ela até se instalou nas suítes dentro do palácio para poder passar a noite. Mas beleza, depois disso aí, quando ela saiu do salão do baile, depois de ser guiada pela Ylma para uma sala específica, essa sala era gerenciada pela 8 Dedos. E ela ordenou a todos os executivos submissos ali, porque a 8 Dedos agora trabalhava para Nazarick, que eles iniciassem o transporte de recursos para o Reino Feiticeiro. Literalmente o tempo todo ela explicou para eles que esperava que eles fizessem isso, incluindo a preparação de criação do Casus Belli, que seria a justificativa da invasão planejada quando o reino de Restize. Eles queriam atacar Restize já no futuro. Tá tudo começando a se envolver para chegar nos finalmente. Só que ao longo do caminho ela também lembrou de estar procurando um poderoso item de controle de mente e registrar regularmente as descobertas sobre isso em alguns pergaminhos antes de enviar eles de volta para ela. Porque o lance é que esse item aí foi de fato o item que controlou a mente da Shallta, que fez a lavagem cerebral nela. O Ainz está tentando descobrir quem foi e aonde que estava esse item. Se tiver em Restize, aí ele já vai ter a posse do item mais tranquilamente. Mais tarde, depois de estabelecer as bases para os seus objetivos pessoais, ela encontra com a princesa Renner em particular. Na cena pós-créditos que a gente viu, cara. Tem cena pós-créditos, cara. E dá pra Renner até a recompensa do Ainz, que é justamente o item concedido pra Renner, e lembrando a garota de terminar os seus preparativos para que o Reino Feiticeiro pudesse invadir o Reino Restize de fato. Mas a frase que me pegou nessa daí foi o seguinte: a Albedo perguntou para Renner se ela conseguiria abrir aquele cubo, o que surpreende a Renner falando que todos os preparativos já estavam prontos, cara. Então quais seriam esses preparativos? Eu falo pra você, meu querido, simplesmente o orfanato que ela criou. Por quê? Porque, cara, pra Renner conseguir esse item, né, abrir esse cubo, ela precisava cumprir algumas condições. Suponhamos que sejam algumas almas ou a retirada da vida de alguém. E são as crianças que serviriam de fato para isso. Lembra que eu falei pra vocês lá no início do vídeo, pra vocês guardarem aquela parada da Renner cozinhar com as crianças? Pois é, ela vai envenenar as crianças a partir da comida que ela deu pra cada uma delas para conseguir o seu objetivo principal. E será de fato se juntar a Nazarick no futuro aí e se transformar numa outra espécie diferente para poder ficar junto com o Climb. Cara, o negócio tá ficando muito bom. Então me diz aí nos comentários o que você achou desse segundo episódio, porque, mano, não tem, só pela abertura já deu pra gente ver muito spoiler solto, cara. A gente vai ver Nigredo aparecendo, já foi confirmadíssima. Riku Aganeia, a armadura do Platino Dragon Lord, vai lutar contra o Ainz, ou melhor, contra o ator de Pandora, né? Melhor dizendo pra vocês. Então, cara, essa temporada tá prometendo demais pra gente e o hype só tá aumentando cada vez mais, pelo menos o meu, mas eu também quero saber se o teu tá aumentando, por isso que você precisa comentar aí. E se você quiser continuar assistindo e acompanhando Overlord, você tem que estar inscrito aqui no canal e com o sininho ativado, cara, porque aqui a gente vai estar cobrindo tudo, sempre, toda semana vai ter episódio novo de Overlord, fora as novas que estão lançando cada vez mais, tudo explicadinho, tudo divididinho pra você que vai, mano, se amarrar e com certeza vai ficar por dentro da história inteira. Obrigado demais, galera, tamo junto sempre, vocês são bravos, não esquece. Inscrição, sininho ativado e vem comigo. Valeu, até a próxima, fui!